CIPAT 2021. Uma semana de prevenção de acidentes para um ano todo de segurança no trabalho. Caros colegas, trabalhadores da Administração Pública Municipal, meu nome é Thiago D'Ambros, eu atuo como psicólogo aqui junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e fui convidado para trazer para vocês algumas reflexões a respeito da nossa saúde mental nesses tempos de pandemia. A gente já está há quase 2 anos nessa situação que mudou a nossa forma de trabalhar, da gente se relacionar. Nesse período a gente precisou tomar uma série de cuidados, como manter o distanciamento social, utilizar os equipamentos de proteção individual, e isso trouxe algumas mudanças na forma da gente viver. E então a gente também precisa dar uma atenção em relação à nossa saúde mental, porque muitas vezes a gente deixa ela um pouco de lado, a gente não dá a devida importância por conta também de todas essas demandas que a gente tem todos os dias, que a gente enfrenta. Porém, a nossa saúde mental também deve ser encarada como prioridade. A gente não pode deixar ela de lado. Muitas vezes também a gente acaba deixando ela de lado até por conta de um certo preconceito que ainda existe na nossa sociedade, onde muitas vezes falar sobre o que a gente está sentindo é interpretado como um sinal de fraqueza. Mas isso, infelizmente, só piora a nossa situação, porque os nossos problemas a nível psicológico continuam, surgem e a gente precisa enfrentar, encarar essas situações. Por isso que muitas vezes várias pessoas sentiram durante esse período de pandemia uma certa, por exemplo, uma falta de ar, um aperto no peito. Buscaram atendimento médico e descobriram que na realidade não tinham nenhum problema orgânico. E é nesse momento que a gente acaba se obrigando a encarar o fato da nossa situação de saúde mental interferir assim diretamente no nosso bem-estar e na nossa vida. Por isso, a gente não deve negar esse sofrimento ou fingir que nada está acontecendo. Muitos sentimentos a gente pode experimentar durante esse período, muitos sintomas podem aparecer, como a ansiedade, o medo, a dificuldade para dormir, a gente pode ficar mais irritado, a gente fica com pouca vontade de comer ou com muita vontade de se alimentar, um excesso de apetite. Uma dificuldade em se concentrar também pode estar presente, também a tristeza pode aparecer. E essas são situações pelas quais muitas pessoas passam também nesse período de pandemia, onde essas situações podem acabar se agravando. E cada pessoa vai reagir de uma forma diferente diante dessa pressão que a pandemia provoca sobre nós. E isso a gente chama de resiliência, que é a capacidade que cada pessoa tem de suportar esses problemas que estão aparecendo, que vêm surgindo, mas isso varia de pessoa para pessoa. E nesses 2 anos a gente enfrentou muitas mudanças, a gente teve muitas inseguranças, muitos receios, também o medo de perder alguma pessoa que seja próxima, e de fato a gente já perdeu 98 dovizinhenses durante essa pandemia. Então, se a gente for pensar em todos esses problemas que a gente visualiza, não é anormal ter alguns desses sentimentos, alguma tristeza nesse período, porque é um período muito difícil. Então, como não se sentir abalado de alguma forma diante de tudo isso que está acontecendo? Então, com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, esses receios,
É natural que de alguma forma a gente sinta, que de alguma forma alguns desses sintomas apareçam durante esse período. Então o que a gente precisa ficar atento, na verdade, é qual que é a intensidade e qual que é a duração desses sintomas. Porque algumas questões pontuais, uma tristeza que surge e depois passa, é algo natural que acontece no nosso dia a dia, porque a gente tem na nossa sociedade uma ideia de que a gente não pode ficar triste em nenhum momento, que a gente tem que estar sempre feliz, que a gente precisa estar sempre bem, e isso não é a realidade, isso não é o que acontece. A gente pode estar sentindo alguns desses sintomas em alguns períodos da nossa vida. Então a gente tem que cuidar só qual que é a intensidade disso, qual que é a duração, se já está durando muito tempo, se isso está atrapalhando a nossa rotina, se isso está dificultando a gente de fazer o que a gente precisa fazer durante o nosso dia a dia, aí sim seria um indicativo da necessidade de um acompanhamento especializado. Mas assim, é natural que os trabalhadores possam se sentir mais sobrecarregados nesse período, porque as demandas de trabalho continuam ou até mesmo se ampliaram durante esse período de pandemia. Muitos trabalhadores precisaram se adaptar à forma de agir no seu dia a dia, no que precisava fazer, e ao mesmo tempo, muitas vezes a gente perdeu, de certa forma, aquele suporte social, porque a gente não pôde mais se reunir com os nossos conhecidos, a gente acabou ficando de alguma forma mais isolado por conta do distanciamento social. Muitas pessoas então não conseguiram mais compartilhar esses momentos como era anteriormente. A gente precisou se adaptar a essa nossa rotina. Mas nós somos seres humanos e somos seres sociais. Então, manter essas relações sociais com as outras pessoas são importantes ferramentas, mesmo quando esse contato é feito somente pelo celular ou de modo virtual. E quando a gente fala em celular, também é importante a gente dar uma atenção no sentido de buscar informações de fontes seguras e não se deixar levar por conteúdos fantasiosos ou mentirosos que a gente chama de fake news, porque essas fake news acabam provocando uma ansiedade, um desespero na população, porque elas trazem umas notícias que são fora da realidade e que podem gerar nas pessoas uma revolta e um estresse também. Então, estimular a pessoa a pensar, refletir sobre essa notícia, ver se ela é real ou não, porque muitas vezes a gente acaba tendo uma forma de pensar que a gente chama de pensamento catastrófico, que é quando tudo que a gente pensa acha que vai acontecer o pior, que vai acontecer uma catástrofe, que vai dar tudo errado. E a gente precisa refletir, questionar sobre esse pensamento, que não é um pensamento adequado à realidade. Então as fake news também podem contribuir para incentivar esse tipo de pensamento e também deixa as pessoas desorientadas sobre quais as medidas que são realmente importantes para a gente enfrentar essa pandemia. Então, deixando as pessoas desorientadas, sem saber o que realmente fazer, sem saber no que acreditar, isso também gera insegurança e gera estresse. Então é importante que a gente possa seguir as orientações dos nossos profissionais de saúde, os nossos profissionais aqui do nosso município mesmo. Usar corretamente os equipamentos de proteção individual e também tomar a vacina, que pode ser uma forma da gente prevenir de desenvolver uma forma grave da doença. E do ponto de vista de saúde mental, é importante a gente sempre ter o contato, um diálogo com as pessoas, os nossos colegas, amigos,
familiares, mesmo que isso aconteça de forma virtual. Também é importante buscar fazer as atividades que sejam prazerosas para você, como atividades esportivas, culturais ou de lazer, porque é muito importante dedicar um tempo a si mesmo e a fazer as coisas que gosta. Também é importante dedicar um tempo suficiente para o sono, prestar atenção na alimentação, ter cuidado então também com essas informações falsas que circulam na internet, que podem gerar o estresse. E por fim eu gostaria de dizer que todos nós temos habilidades para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Então reconhecer até onde a gente consegue chegar e quais são as nossas dificuldades não é um sinal de fraqueza, mas sim é um sinal de força. Então a gente deve fazer a nossa parte, cuidando de nós mesmos, cuidando dos outros. E também eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento a todos vocês, trabalhadores de Dois Vizinhos. Muito obrigado pela atenção.